Os Correios faturam quase 19 bilhões de reais por ano e mesmo assim acumularam mais de 6 bilhões em prejuízo. Isso não é achismo, está no balanço oficial deles. Todo mundo tem uma opinião sobre os Correios, mas quase ninguém sabe. Ninguém lê os documentos. Nós lemos. E o que está lá é mais sério e mais complicado do que qualquer piada de internet. Nesse vídeo, você vai entender exatamente como essa crise aconteceu, o que o governo está fazendo para segurar e por que a solução não é tão óbvia quanto parece. Porque no meio dessa história tem um paradoxo que explica tudo. E é ele que ninguém está discutindo. Vamos começar pelos números. E eu vou usar apenas os que estão na demonstração financeira oficial da própria empresa. Em 2024, os Correios tiveram receita líquida de 18,9 bilhões de reais. 18,9 bilhões. Isso não é empresa pequena, isso é empresa gigante. Mas o prejuízo líquido nesse mesmo ano foi de 2,6 bilhões de reais. E o patrimônio líquido, que é basicamente o que sobra quando você desconta tudo que a empresa deve do que ela tem, fechou 2024 com menos de 4,3 bilhões de reais. Negativo. A empresa vale menos do que zero no papel. Só que aí chegou 2025 e as coisas pioraram. Nos primeiros 9 meses de 2025, o prejuízo acumulado chegou a 6 bilhões de reais. Para deixar claro o que isso significa, em menos de um ano, os Correios perderam mais dinheiro do que em todo o ano anterior. E em março de 2026, a agência brasileira divulgou que o patrimônio líquido negativo já estava em 10,4 bilhões de reais. Mas espera, daqui a pouco eu te conto porque mesmo com tudo isso, os Correios ainda não quebraram e o que o governo está fazendo para segurar essa conta. Para entender a crise de hoje, você precisa entender o que os Correios são. Eles não surgiram ontem, são uma das empresas públicas mais antigas do Brasil. Durante décadas, foram a espinha dorsal da comunicação nacional. Carta, telegrama, encomenda, correspondência bancária, CPF, título eleitoral, passaporte, tudo passava pelos Correios. E não era só nas grandes cidades. A promessa dos Correios sempre foi a universalização, ou seja, chegar em todo lugar, independente de ser rentável ou não. Interior do Piauí, Correios. Ilha no meio do Pará, Correios também. Aldeia no Mato Grosso do Sul, também tinha Correios. E os dados de 2024 mostram que essa missão ainda é cumprida. A empresa atingiu 99% da meta de universalização do atendimento postal básico em 100% da meta da universalização da distribuição. Isso é notável. Quase nenhuma empresa privada do Brasil consegue entender o nível de cobertura geográfica, mas é exatamente aí que começa o problema. Aqui está a contradição central dos Correios e ela é fascinante. A empresa é obrigada a atender todo mundo, incluindo lugares onde o custo de operação é altíssimo e o retorno é quase zero. E os próprios Correios dizem que esse custo é estratégico e socialmente inegociável. Tudo bem, faz sentido. É uma empresa pública. O problema é que, ao mesmo tempo, os Correios precisam competir no mercado para sobreviver financeiramente. E no mercado, as regras são outras. Daqui a pouco eu te mostro exatamente em qual mercado Correios estão perdendo e para quem. Porque a parte da empresa sem concorrência é onde a história vira de cabeça para baixo. Certo, vamos falar sobre essa ideia que os Correios operam sem concorrência. O STF, o Supremo Tribunal Federal, manteve o monopólio dos Correios para cartas, cartões postais e correspondências agrupadas. Só isso. O transporte de encomendas e impressos não tem exclusividade, está aberto à concorrência. E adivinha qual é o mercado que mais cresceu no Brasil nos últimos anos? E-commerce. Encomendas, entregas, é exatamente o mercado onde os Correios não têm proteção legal nenhuma. E os números mostram o que aconteceu. Em 2022, os Correios tinham 33% do mercado brasileiro de encomendas, medidos pela quantidade de objetos distribuídos. Em 2023, caiu para 31%. 2024, caiu para 30%.
3 anos seguidos de queda. E o próprio relatório integrado dos Correios explica o motivo: a migração dos grandes clientes para estruturas próprias ou concorrentes e os investimentos dos grandes players em entregas mais rápidas e novos centros logísticos. Ou seja, a empresa reconhece nos seus próprios documentos que está perdendo o mercado para a concorrência. A piada de empresa sem concorrência é boa, mas a realidade é que os Correios têm concorrência de verdade, exatamente onde mais precisam ganhar dinheiro. Aqui está o erro que todo mundo comete ao analisar os Correios. As pessoas focam no monopólio das cartas como se fosse a alma do negócio. Mas o Brasil manda cada vez menos cartas e compra cada vez mais coisas pela internet. O campo de batalha mudou e os Correios demoraram a perceber. Com esse cenário, o governo federal precisou agir. Em 2026, o Conselho Monetário Nacional autorizou um sublimite de 8 bilhões em operações de crédito com garantia da União, especificamente para os Correios. Já no fim de 2025, a estatal tinha informado a captação de 12 bilhões de reais para sustentar a reestruturação. Ou seja, o governo está colocando dinheiro, muita grana, para segurar a empresa de pé. Mas não é só injeção de dinheiro, tem um plano. Os Correios anunciaram um conjunto de medidas pesadas, PDV, programas de demissões voluntárias, com expectativa de até 15 mil adesões, 15 mil funcionários a menos, fechamento de 1.000 agências deficitárias em todo o Brasil, vendas de imóveis ociosos, expansão do portfólio para o e-commerce, buscando recuperar o mercado no segmento que mais perdeu, possibilidade de fusões, aquisições e reorganizações societárias, renegociações de contratos e reduções de custos operacionais. E em março de 2026, veio mais uma medida. A empresa anunciou a adoção da escala 12/36 em alguns setores como parte da reestruturação. A estimativa oficial é reduzir o déficit em 2026 e voltar ao lucro em 2027. Isso vai acontecer? Honestamente, ninguém sabe ainda, mas esse é o plano declarado. Aqui está o ponto que a maioria das análises ignora, e é o mais importante. Os Correios são deficitários, isso é fato, mas vamos pensar no que acontece se os Correios simplesmente fecharem. Tem empresa privada disposta a montar 5.000 agências pelo Brasil inteiro e garantir entrega em qualquer município, independente do lucro? Hoje, a resposta é não. A lógica privada funciona onde tem margem. Entregar carta em um município de 3.000 habitantes no interior do Tocantins não tem margem nenhuma. Então o paradoxo dos Correios é real e profundo. A empresa precisa competir para sobreviver, mas a sua razão de existir é justamente fazer o que o mercado não faz por conta própria. É uma tensão que não tem solução simples, e qualquer análise que ignore isso está sendo simplista. Falar, os Correios quebraram porque não é eficiente, é verdade pela metade. A outra metade é, eles carregam um custo estrutural que nenhuma empresa privada aceitaria carregar. E aí a pergunta que fica é, quem paga essa conta? Ou o governo banca a reestruturação e mantém a universalização como uma política pública, ou a empresa se transforma para ser viável comercialmente, ou as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, que parece ser o que o plano atual tenta fazer. Para quem quer entender a trajetória, aqui está o resumo cronológico. 2022, participação dos Correios no mercado de encomendas, 33%. 2023, participação cai para 31%. Os sinais de perda de competitividade já são visíveis. 2024, receita líquida de 18,9 bilhões de reais. Prejuízo líquido, 2,6 bilhões. Patrimônio líquido negativo de 4,3 bilhões. Participação no mercado de encomendas cai para 30%. Fim de 2024, início de 2025, Correios anunciaram a primeira fase do plano de reestruturação. Admitem operar num mercado cada vez mais disputado. Novembro de 2025, nova fase do plano. Venda de imóveis, corte de pontos deficitários, expansões no e-commerce, fusões e aquisições na mesa. Fim de 2025, captação de 12 bilhões para sustentar a reestruturação. Fevereiro de 2026, CMN autorizou o sublimite
limite de 8 bilhões de reais em crédito para garantir da União para os Correios. Março de 2026, Agência Brasil confirma déficit superior a 4 bilhões anuais, patrimônio líquido negativo de 10,4 bilhões, prejuízo acumulado 6 bilhões até setembro de 2025. Anúncio de fechamento de 1.000 agências. PDV, Programa de Demissões Voluntárias de até 15 mil e venda de ativos. Os Correios não faliram, não existe decreto de falência, não existe liquidação, existe uma crise severa e um processo formal de reestruturação. Os Correios não operam sem concorrência. O monopólio legal vale para cartas. No mercado de encomendas, que é onde está a briga de verdade. Eles competem com o mercado e estão perdendo espaço há 3 anos seguidos. Os números são graves de verdade. Quase 19 bilhões de receita e ainda assim mais de 6 bilhões de prejuízo acumulado em 9 meses. Patrimônio líquido negativo, isso não é problema cosmético. O governo está agindo com crédito, com plano de reestruturação e com medidas duras que incluem cortes de pessoal. Fechamento de agências e vendas de ativos, o problema estrutural não tem solução fácil. A empresa precisa ser lucrativa, onde o mercado é competitivo. Enquanto mantém uma missão de universalização que nenhum play privado quer assumir, essa tensão é o coração de tudo. E aí, Léo, você acha que os Correios têm solução ou isso já é um caminho sem volta? Olha, Geraldo, é difícil dizer, mas tem muitas empresas na mesma situação. E você aí, acha que o Correios tem solução?